A prosperidade que você tanto anseia não é um ideal distante, nem um prêmio reservado apenas para alguns escolhidos. Ela já existe e faz parte do plano divino para a sua vida. Desde o princípio, Deus deixou claro que seus filhos nasceram para viver em abundância. Mas, se essa promessa é tão real, por que tantas pessoas continuam batalhando sem conseguir experimentar essa plenitude? A resposta não está fora de você, mas dentro. O que trava a abundância não é a falta de inteligência, esforço ou oração, mas sim barreiras internas que agem como algemas invisíveis. A Bíblia chama esses bloqueios de pecados, e Napoleon Hill, após estudar milhares de pessoas bem-sucedidas e fracassadas, os classificou como ladrões ocultos da prosperidade. São padrões que drenam sua energia, sabotam sua fé e mantêm você preso a um ciclo de frustração, falta de propósito e até perda da própria identidade. É como tentar encher um balde cheio de furos. Não importa o quanto você trabalhe, estude ou se dedique, os resultados sempre escapam por entre as brechas criadas por esses comportamentos. Esses bloqueios se escondem por trás de atitudes aparentemente normais, mas na prática funcionam como muralhas espirituais que impedem o fluxo da abundância. Ao longo deste vídeo, vou revelar cada um desses 6 inimigos internos, explicando como eles atuam em silêncio e corroem suas chances de prosperar. Mas não apenas isso. Para cada bloqueio, vou te entregar uma chave prática. Ou seja, atitudes simples, disciplina e autodomínio capazes de transformar sua mentalidade e abrir espaço para a prosperidade fluir. Você vai perceber que coisas como adiar decisões, alimentar desejos superficiais, viver sob o disfarce do medo chamado prudência, cair no papel de vítima, colocar o ego no centro e não cultivar gratidão. Não são apenas falhas de comportamento. Elas são prisões espirituais. E a boa notícia é que toda prisão tem uma saída. Substituindo esses padrões por coragem, fé ativa, gratidão profunda e senso de responsabilidade, você desperta a lei da semeadura, que garante colheita para quem planta da forma certa. Prosperidade não se resume a dinheiro. Ela abrange saúde, relacionamentos saudáveis, propósito e legado. Napoleon Hill concluiu, após décadas de pesquisa, que os mais prósperos do mundo seguem princípios espirituais e mentais antigos. Plantar boas sementes na mente, ter disciplina no cultivo e confiar que a colheita virá. A Bíblia confirma isso em cada página. Deus não multiplica talentos enterrados, mas sementes plantadas. O problema é que muita gente olha para a prosperidade como se fosse um prêmio inalcançável, como se fosse uma loteria. É como herdar uma fortuna e nunca ir ao banco retirar o valor. Mas a verdade é que a abundância está disponível, mas muitos deixam de acessá-la porque mantêm hábitos que bloqueiam o fluxo. Não é Deus quem fecha as portas, mas sim a insistência em sustentar comportamentos que drenam energia e enfraquecem a fé. Esses inimigos se apresentam de maneira enganosa. O adiamento parece descanso, mas é medo disfarçado. O desejo superficial dá sensação de alívio, mas mina o foco. O vitimismo soa convincente, mas aprisiona. A ingratidão parece desabafo, mas rouba energia. O egocentrismo se disfarça de autoestima, mas corrói relacionamentos. Cada repetição desses padrões abre rachaduras na sua base, mexe com a bioquímica do cérebro, reduz disciplina e distancia você do propósito. E a lei da colheita não falha. Quem semeia esforço, disciplina, gratidão e serviço, colhe frutos multiplicados. Mas quem planta desculpas, reclamações e prazer imediato só encontra atraso e frustração. O campo responde ao que é plantado, não ao que é desejado. Por isso, prosperidade não é sorte, é decisão consciente. É uma postura diária, um compromisso com a responsabilidade e o autodomínio. Deus já prometeu a abundância, mas cabe a você arrancar as ervas daninhas que sabotam o seu jardim. E o primeiro inimigo está tão enraizado que quase todo mundo já caiu nele: a procrastinação.
Ela parece inofensiva, mas é especialista em enterrar talentos. Cada decisão adiada é como uma semente guardada na gaveta. O tempo passa, as oportunidades não voltam e a colheita nunca acontece. Muitos acreditam que estão sendo prudentes ao esperar o momento certo, mas esse tempo perfeito simplesmente não existe. O amanhã se transforma em semanas, meses e anos de estagnação. Enquanto você espera a chuva ideal para plantar, outros semeiam e colhem. O custo não é apenas o tempo perdido, mas também conexões que esfriam, portas que se fecham e dons que enferrujam. Além disso, cada vez que você escolhe o prazer imediato em vez da ação, reforça um padrão mental que enfraquece sua confiança e autodomínio. A procrastinação se alimenta de distrações modernas como rolagem infinita de tela, vícios de curto prazo e recompensas fáceis que inibem o esforço verdadeiro. E quando finalmente surge uma oportunidade importante, falta força interior para agarrá-la. No final das contas, ninguém sente orgulho do que deixou para depois. O que gera satisfação é aquilo que foi feito, mesmo em meio ao medo e à incerteza. O adiamento repetido é sinônimo de derrota repetida. Adiar não é descanso. É abrir mão da colheita que Deus já preparou para você. Adiar constantemente não é apenas perder tempo, é negar quem você realmente é em Deus. Quando você procrastina, você abre mão da sua identidade de herdeiro e aceita viver muito abaixo do nível de vida para o qual foi chamado. Enquanto esse hábito for alimentado, o fluxo da abundância permanecerá travado. Mas existe uma boa notícia. Há um caminho para vencer esse inimigo e reativar a sua energia vital com clareza de propósito. E a saída não está em esperar o momento ideal ou depender de motivação repentina. O segredo é gerar movimento imediato. Uma ferramenta poderosa para quebrar a inércia é a regra dos 5 segundos. Funciona assim. Sempre que sentir a tentação de adiar, conte mentalmente de 5 até 1 e execute a ação. Essa pequena ruptura corta o ciclo da indecisão e coloca seu corpo em movimento. Napoleon Hill já ensinava que a capacidade de decidir rápido e agir com firmeza é uma das marcas das pessoas prósperas. Outro recurso transformador são as microações. Em vez de olhar para a montanha inteira, suba o primeiro degrau. Leia uma página, escreva uma frase, envie uma única mensagem. Esses passos mínimos ativam dopamina saudável, reforçam a disciplina e constroem uma nova identidade. A identidade de alguém que age. Esse efeito bola de neve mostra que pequenos plantios hoje se transformam em colheitas gigantes amanhã. É importante também trocar a associação mental de dor por propósito. Ao invés de ver disciplina como peso, conecte cada tarefa ao seu porquê. Liberdade financeira, legado, impacto, serviço e valor. Quando você lembra que estudar não é obrigação, mas investimento, que economizar não é privação, mas plantio, e que disciplina não é rigidez, mas autodomínio, sua mente passa a enxergar a recompensa real. Reprogramar a identidade é outro passo essencial. A procrastinação nada mais é do que um reflexo de quem você acredita ser. Se sua mente repete, "Eu sempre deixo para depois", seu corpo seguirá esse comando. Mas se você afirmar diariamente, "Eu ajo rápido, eu honro os talentos que Deus me deu, eu não adio a colheita que já foi preparada para mim", seu sistema de ativação reticular, que é o filtro do cérebro que busca o que você decide priorizar, começa a destacar oportunidades, ideias e portas abertas que estavam invisíveis. E, por fim, transforme disciplina em liberdade. Estabeleça um pacto consigo. Tarefas que levam até 2 minutos devem ser feitas na hora. Esse simples princípio reforça a confiança, aumenta a intencionalidade e cria a mentalidade de vitória. Cada semente plantada hoje se multiplica no amanhã. Decida em 5 segundos, haja em 2, celebre em 1. Gratidão pelo progresso é o combustível para seguir adiante. E isso nos leva ao segundo inimigo da prosperidade, os desejos superficiais e o consumo de prazeres vazios.
Esse hábito sequestra a energia vital, drena a criatividade e prende a mente em recompensas rápidas, mas estéreis. Napoleon Hill alertava que o desejo sexual mal direcionado, quando desperdiçado em ilusões, torna-se um ladrão silencioso da prosperidade. É como um rio caudaloso despejado no deserto. Uma força imensa que poderia irrigar campos férteis, mas acaba evaporando sem produzir frutos. O engano está na sensação de saciedade. O corpo experimenta prazer momentâneo, mas o espírito permanece vazio. Com o tempo, desaparecem a clareza de propósito, a disciplina e a coragem de construir algo real. O que poderia erguer um legado é desperdiçado em fantasias sem substância. Enquanto isso, projetos, relacionamentos e oportunidades espirituais ficam abandonados. Existe também o peso oculto da identidade. Viver escondendo hábitos alimentados em segredo reforça narrativas de vitimismo e falta de controle. Cada recaída enfraquece a confiança, gera sentimentos de incapacidade e mina relacionamentos. Quem não domina os próprios impulsos dificilmente dominará riquezas, pois prosperidade exige autogestão, responsabilidade e discernimento. Além do custo espiritual e emocional, há o impacto produtivo. Horas que poderiam ser investidas em estudo, criação, negócios ou novas conexões são enterradas em gratificações imediatas. Como acontece com a procrastinação, esse padrão rouba tempo, mas vai além. Ele altera os níveis de dopamina, fazendo com que atividades realmente importantes pareçam sem graça diante dos estímulos artificiais. O resultado é estagnação, frustração e uma identidade cada vez mais fragilizada. No fundo, o problema não é o desejo em si afinal. Fomos criados com energia criativa poderosa. O problema é o desperdício dessa potência. Essa energia foi desenhada para ser canalizada em conexões verdadeiras, em serviço, em construção de valor e multiplicação. Enquanto ela for entregue a ilusões passageiras, a abundância continuará trancada. O caminho é redirecionar essa força, transformar impulso em construção, prazer em propósito, energia em legado. E aqui entra uma das chaves mais transformadoras: a transmutação da energia vital. A mesma força que parece te arrastar para o vazio pode, quando bem direcionada, se tornar impulso para criar, construir propósito e gerar riqueza. Imagine uma represa poderosa. Se a água escapa sem controle, não gera nada. Mas, se for canalizada, pode mover turbinas, gerar energia e transformar cidades inteiras. Da mesma forma, desejo sob disciplina se transforma em prosperidade real. Tudo começa com autoconsciência. Quando sentir um impulso, não reaja automaticamente. Faça uma pausa consciente e redirecione essa energia. Escreva uma ideia, avance em um projeto, treine ou estude algo que te aproxime da meta. Cada vez que você transforma um impulso em ação produtiva, treina seu cérebro para transmutar desejo em criação, passo a passo construindo uma identidade nova e poderosa. Invista em intimidade verdadeira. Prazer superficial e vazio nunca sustenta um propósito. Conexões genuínas, relacionamentos sólidos e ambientes que fortalecem valores geram confiança, respeito, família e multiplicação. Toda a energia desperdiçada em distrações ou gratificação rápida pode ser direcionada para amar, servir e construir algo duradouro. Riqueza emocional é o combustível que, mais cedo ou mais tarde, abre portas para riqueza material. Programe seu sistema de ativação reticular, o filtro mental que destaca o que você decide priorizar. Metas claras, afirmações e visualizações focadas no propósito treinam sua atenção para reconhecer oportunidades ao invés de distrações. O campo de prosperidade sempre esteve fértil. A diferença é que muitas pessoas continuam olhando apenas para as pedras. Disciplina não é seca ou rígida. É canalização de energia. Transmutar significa plantar energia em terreno fértil, de forma silenciosa, intencional e com fé. Cada vez que você redireciona um impulso para a criação,
Prova a si mesmo que não é escravo de dopamina, mas herdeiro de propósito. Herdeiros multiplicam talentos, não os enterram. O terceiro pecado é o medo disfarçado de prudência. Quando o medo se apresenta sem disfarce, pode até ser útil, mas, quando se veste de cautela, torna-se uma prisão. Quantas vezes você já se disse, não é hora de investir, de empreender ou se posicionar? Essa voz parece sábia, mas na realidade paralisa e enterra talentos. Deus nos deu espírito de coragem, amor e autodomínio, não de covardia. Esse medo travestido de prudência cria a ilusão de racionalidade enquanto impede o progresso. Napoleon Hill observou que quem prospera decide rápido e mantém a decisão. Quem fracassa, analisa demais e perde a janela de oportunidade. Oportunidades não esperam, estações passam e colheitas se perdem. A vida não oferece segunda chamada para todo plantio. O pior é que esse medo ganha aprovação social. Que prudente, dizem, mas, na prática, é a mentalidade de quem enterrou talentos por medo e perdeu tudo. Enquanto você chama de prudência, o tempo corre e a colheita apodrece. A falsa segurança tem um preço alto, rouba identidade, força e fé. Cada decisão adiada reforça a crença de incapacidade, e quem planta medo, colhe arrependimento. Quem planta coragem, mesmo com medo, colhe multiplicação, valor e confiança. A solução exige fé prática. Prudência verdadeira mede riscos e avança. Prudência falsa mede e paralisa. Prosperidade não é para quem enterra sementes, mas para quem planta, confia e age. Pergunte a si mesmo quantas colheitas já foram perdidas escondendo-se atrás do "ainda não é hora". Para transformar esse medo em aliado, algumas estratégias são essenciais. Primeiro, use o medo como bússola. Ele aponta onde é necessário crescer. Cada adversidade carrega em si uma oportunidade equivalente. Pergunte-se: o que esse medo quer me mostrar? Frequentemente, ele indica o próximo salto necessário. Segundo, analise o pior cenário realista. Escreva o que de fato poderia acontecer se você agir. Na maioria das vezes, o medo é muito maior do que a realidade. Visualizar o risco de forma clara mostra que a paralisia custa muito mais caro do que a ação. Clareza reduz ruído, e coragem ocupa o espaço que antes estava vazio. Terceiro, colecione evidências de vitória. Revise situações passadas em que você ousou agir mesmo com medo e alcançou resultados positivos. Esses marcos funcionam como âncoras mentais. Se deu certo antes, pode dar certo de novo. Quarto, pratique ação mínima imediata. O medo se alimenta da espera. Agir, mesmo em pequenos passos, quebra o ciclo da paralisia. Cada passo gera confiança, depois outro, até que a ousadia se torne hábito. Quinto, construa alianças estratégicas. O medo enfraquece quando você não caminha sozinho. Mentores, parceiros e ambientes férteis funcionam como estufas. Protegem, aceleram e fortalecem o crescimento até que a raiz da coragem seja firme. O medo disfarçado perde força quando exposto à luz da clareza, fé e ação. Esses três elementos juntos convertem um inimigo paralisante em propulsor de resultados extraordinários. O quarto obstáculo que limita a prosperidade é a falta de persistência. Muitos começam motivados, mas abandonam antes de colher o que plantaram. É como plantar uma semente e, todos os dias, cavar a terra para ver se brotou. O tempo de maturação é lei universal. Há estação para plantar, estação para regar e apenas depois, estação para colher. Persistir não é teimosia, é sabedoria. A teimosia insiste no erro. A persistência ajusta, aprende, corrige a rota, mas nunca abandona o destino. Napoleon Hill alertou que muitos desistem a apenas um passo do ouro. O teste final da vida quase sempre acontece na véspera da vitória. O fracasso permanente raramente se deve à falta de talento, mas à desistência precoce. Persistência é como musculatura espiritual.
Cada esforço contínuo prova ao universo que você acredita no que semeou. A fé ativa recursos invisíveis que só respondem à constância. Prosperidade não se manifesta para quem é inconstante. Raízes profundas se formam em silêncio, pressão e tempo. A terceira ferramenta é a fé em ação. Um simples grão de mostarda é suficiente. Fé não significa ausência de medo, significa avançar apesar dele. Ore, declare, mas, sobretudo, haja. Cada passo, por menor que seja, fortalece o autodomínio, ajusta a mentalidade e ativa a lei da colheita. O medo pode gritar, mas a fé fala com autoridade silenciosa e consistente. A quarta é aplicar a regra dos 5 segundos. Quando a decisão surgir, não hesite. A análise infinita alimenta a paralisia. Conte de 5 a 1 e atravesse a porta. Entre no movimento. Com a prática, seu cérebro associa decisão com ação, não com dúvida. Disciplina deixa de ser obrigação e se transforma em liberdade. A quinta prática é o silêncio produtivo. O medo cresce no barulho de opiniões, comparações e distrações externas, mas o medo diminui na oração, reflexão e foco. Antes de grandes decisões, desligue ruídos, respire, ouça sua intuição e avance com propósito. O medo não desaparece, mas deixa de ser bloqueio e passa a ser combustível para a vitória. O quinto pecado é o vitimismo. Talvez a armadilha mais confortável e destrutiva. Quando você terceiriza a culpa, terceiriza também sua colheita. Enquanto acreditar que sua vida depende dos outros, você entrega seu poder pessoal. A Bíblia nos chama de herdeiros. Herdeiro não vive como escravo. O vitimismo parece lógico. Faltou apoio, não tive chance, não consegui. É uma explicação elegante para a falta de ação. Quem não assume 100% de responsabilidade condena-se à mediocridade. Sem plantio pessoal, não há colheita. Sem decisão, não há transformação. Ele corrói a identidade. Cada vez que você culpa o outro, diz ao seu cérebro: não tenho controle. Isso rouba confiança, coragem e autodomínio, mantendo a mente em escassez e esperando um resgate externo. Enquanto isso, talentos enferrujam, sonhos atrasam e a abundância permanece represada. O vitimismo pode até gerar atenção momentânea, mas cobra um preço alto. A cada desculpa, cava-se mais fundo na estagnação. A lei da colheita é clara. Quem planta reclamação, colhe frustração. Quem planta ação, colhe transformação. Não existe neutro. Ou você cresce ou repete. E a saída é radical e simples. Assuma responsabilidade total. Em vez de perguntar quem me atrapalhou, pergunte: o que posso fazer hoje para virar o jogo? Gratidão substitui queixa. Intencionalidade expulsa passividade. Quando você assume a identidade de herdeiro, a prosperidade começa a fluir naturalmente. O sexto pecado é o egocentrismo, a mentalidade do eu primeiro. Parece força, mas é cegueira. Quem olha apenas para si perde oportunidades que nascem do serviço, colaboração e conexões. A Escritura é direta. Quem quiser ser grande, deve servir. Prosperidade vem do valor que você entrega ao mundo, não do que apenas retém. Hill descobriu o poder do Mastermind. A união de mentes em propósito gera multiplicação de oportunidades. O egocêntrico não acessa isso. Acredita que vencerá sozinho, mas o resultado é isolamento. Menos parcerias, menos multiplicação. O ego promete grandeza, mas entrega escassez. Além disso, o egocentrismo deturpa a riqueza. Acumular sem propósito é como construir castelo de areia, bonito por fora, mas frágil. Por isso, tantas pessoas com dinheiro permanecem vazias. Prosperidade sem serviço é vaidade prestes a ruir. Valor sem legado não sustenta sucesso nem cria herança espiritual. O egocentrismo também consome energia vital, alimentando a busca incessante por aprovação, curtidas, validação e reconhecimento. A ansiedade cresce, a coragem diminui e o medo de perder domina.
Enquanto isso, a verdadeira abundância, generosidade, gratidão e impacto fica bloqueada. O ego aprisiona e o serviço liberta. A chave é clara. Troque ego por serviço e intencionalidade. Em vez de perguntar o que eu ganho, pergunte: que valor posso gerar aqui? Servir não significa se anular. Significa multiplicar talentos no plantio certo. Toda vez que você abençoa alguém com seus dons, ativa a lei da colheita a seu favor. A recompensa chega no momento certo, sustentando crescimento, legado e prosperidade verdadeira. O sétimo pecado é a ingratidão. E ser ingrato como fechar, com as próprias mãos, a torneira da prosperidade que já te pertence. Quem vive reclamando decreta escassez sobre si mesmo. A fidelidade no pouco prepara para receber o muito. O ingrato despreza o que tem e bloqueia a multiplicação. Reclamar trava o fluxo, agradecer o abre. A ingratidão distorce a visão. Seu sistema de ativação reticular, o filtro cerebral que seleciona o que você percebe, passa a destacar apenas faltas e problemas, ignorando oportunidades. É como entrar em um pomar e enxergar apenas galhos secos. Esse comportamento drena energia vital, alimenta vitimismo e enfraquece a fé. Por outro lado, a gratidão intencional revela os frutos já maduros e transforma a percepção. Ela fortalece sua identidade como herdeiro, lembrando que cada semente plantada carrega valor. Quando você foca no que falta, perde confiança, propósito e prazer no processo. Vive de comparação, olhando o campo do vizinho enquanto abandona o próprio plantio. A prática da gratidão agressiva muda isso. Celebrar pequenas vitórias, agradecer pelo invisível, honrar processos difíceis. Esse hábito não é apenas espiritual, é estratégico, pois muda a mentalidade, fortalece disciplina, aumenta a confiança e cria um fluxo de multiplicação. A ingratidão, embora pareça um detalhe, sabota a prosperidade silenciosamente. A gratidão é a verdadeira chave que gira a porta da abundância. Quando você agradece antes mesmo de ver resultados, ativa fé, confiança e intencionalidade. Nesse estado, a colheita flui e transborda, beneficiando também quem está ao seu redor. Agora que você conhece os 7 pecados que bloqueiam sua riqueza: procrastinação, desejos superficiais e consumo de prazeres vazio, medo disfarçado de prudência, falta de persistência, vitimismo, egocentrismo e ingratidão, e as chaves para superá-los. A pergunta essencial é: o que você fará com esse conhecimento? A sabedoria só se transforma em resultados quando vira ação. Identificar os padrões não basta. É preciso cortar hábitos que travam sua energia. Cultivar coragem, disciplina, fé e gratidão. Reflita. Quantas oportunidades escaparam por medo ou vitimismo? Quanto tempo, energia e propósito foram consumidos por desculpas e gratificação imediata? O passado não se muda, mas o futuro está diante de você. O que você plantar hoje, decisões conscientes, ações intencionais, serviço, valor, é o que determinará sua recompensa. A Bíblia e Napoleon Hill concordam: riqueza é consequência de disciplina, fé e ação consistente. Quem planta coragem, gratidão, autodomínio e serviço, inevitavelmente colhe abundância, propósito, sucesso e liberdade financeira. Não é mágica, é a lei da colheita funcionando com sabedoria e prudência. A escolha está diante de você: viver como vítima, preso a bloqueios, ou assumir responsabilidade e plantar sementes com potencial de multiplicação. Não espere condições perfeitas. Comece com o que tem, onde está, cultivando silêncio produtivo e intencionalidade. Se este conteúdo fez sentido para você, quero que deixe nos comentários qual desses 6 bloqueios você mais reconhece em si mesmo e como pretende superá-lo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe comigo. Aqui, você aprende princípios de sabedoria, mentalidade, transformação
e prosperidade que elevam sua identidade e sua herança espiritual. A prosperidade já existe. A questão é: você vai acessá-la hoje?